Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sofia Rodrigues. Helena Pereira. São José Almeida. Olá, eu sou a Sónia Sapaz e estou a moderar o Poder Público desta semana. Não podemos dizer que seja uma semana política muito rica em temas para discutirmos no nosso podcast, mas há pelo menos 2 assuntos interessantes e relevantes. A eutanásia foi finalmente aprovada em sede de comissão parlamentar e houve 5 detenções no âmbito de uma investigação à derrapagem orçamental nas obras do Hospital Militar de Belém. Vamos começar pela eutanásia e pela Sofia Rodrigues, que acompanhou no Parlamento as várias tentativas de votação deste tema e até as reais votações, porque a lei já antes foi aprovada e vetada por Marcelo Rebelo de Sousa. Sofia, o PSD fez uma tentativa de adiar novamente a votação da eutanásia, usou vários argumentos e entregou uma proposta para referendar a questão. O que é que mudou, na verdade, e é isso que eu te pergunto, no PSD desde a última quarta-feira? Porque o que nós sabemos é que há uma semana quase se votou esta nova lei, ou proposta de lei, projeto de lei, e o PSD não tirou este coelho do referendo da cartola. O que é que aconteceu entretanto? Isso é a pergunta de $1 milhão. Não sei se alguém terá essa resposta. Na verdade, o argumento oficial do PSD para ser este o timing da apresentação de um projeto de referendo sobre a despenalização da eutanásia era o de que eles tinham que esperar para ver qual era a formulação final do texto, portanto o texto final, para fazer a pergunta do referendo que está incluída neste projeto de referendo, como tem que estar. Só que esse texto final já existe há pelo menos um mês. Sofreu uma alteração, mas não tem nada a ver com as condições. Mínima, não é? Sim, é uma alteração mínima, mas e que não tem a ver com as condições em que o ato pode ou não ser praticado. Portanto, não se percebe porque é que o PSD não apresentou este projeto de referendo antes, sabendo nós que o atual líder do partido é tendencialmente contra a eutanásia. Portanto, não se percebe porque é que ele não o fez antes, porque é que esperou por esta semana. Por outro lado, o Montenegro, no Congresso de Julho, é bom que não nos esqueçamos disto, ele afastou a ideia de um referendo à regionalização, com o pretexto da conjuntura de crise, e esse referendo só se realizaria em 2024. Ele até podia usar esse argumento agora, ou seja, não vou propor um referendo porque também não desejo um referendo, não pretendemos um referendo à regionalização. Mas não, faz o contrário, portanto, entra em contradição. Depois, eu acho que o terceiro ponto é que eu acho que ele tinha consciência, eu não acredito na sua ingenuidade político-jurídica, eu acho que ele tinha consciência, no mínimo, de que este projeto tinha riscos de inconstitucionalidade. Ele foi líder parlamentar durante 6 anos, foi deputado durante quase 20, portanto não acredito que não se tivesse apercebido que isto podia ter este risco e de ver chumbado por inconstitucionalidade, de ver travado, melhor dizendo, pelo Presidente da Assembleia da República. Isto não vai ter consequência nenhuma, ou seja, não se vai adiar votação nenhuma, não se vai fazer referendo porque não há, mesmo que fosse admitido, sabemos nós que não há maioria neste momento para aprovar um referendo. Portanto, pergunta é,
qual foi o propósito político de Montenegro? A resposta é, não sei. Eu, em relação a isso, por acaso, acho que o objetivo era mesmo o adiamento da votação, ou de alguma forma conseguir manter o assunto mais algum tempo enlumbrando. E porquê é que eu digo isto? Porque tu sabes ainda melhor do que eu que quando o PST na segunda-feira disse que ia apresentar uma proposta de referendo, logo houve um zum de que ele pararia, o facto de apresentarem a proposta podia parar todo o processo legislativo que estava em curso. Portanto, eles tinham a ideia. Não para, só para Pois se não. eles têm consciência, só para se a resolução, se o projeto de resolução fosse aprovado. Ora, de antemão, eles sabem que não têm maioria para isso, não é? Eu sei, mas naquele dia houve esse zum. Talvez, pode haver uma explicação, talvez Montenegro, ao propor este referendo, quisesse e que fosse votado já nesta sexta-feira, quando será também votado o texto final e em votação final global em plenário, talvez Montenegro quisesse que ficasse clara a fotografia de quem são as bancadas e os deputados que não querem a consulta popular, não é? Porque é um argumento fácil dizer os partidos não querem ouvir as pessoas e os deputados não têm mandato para decidir esta questão, até porque a questão não estava nos programas eleitorais, na generalidade dos partidos, e não foi debatida na campanha eleitoral. Portanto, talvez ele tivesse essa intenção de também marcar aí a agenda, fazendo com que ficasse claro quem é a favor da despenalização da morte medicamente assistida, mas também de quem está contra que se fizesse um referendo. Mas isto carece de mais explicações. Parece-me assim um bocadinho curto para o maior partido da oposição. Parece-me assim um bocadinho curto. De facto, ele tem tido outras agendas, não é? A revisão constitucional e teve outras coisas, outras questões, a emergência social, desde o Congresso, mas isso não invalida que não pudesse ter aqui também uma estratégia pensada sobre esta matéria, que já se sabia que seria votada agora no Parlamento, e aliás era para ter sido votada na semana passada, mas o PS também decidiu aceitar um pedido de adiamento do Chega. O PS de facto também não estava com vontade de votar na semana passada, e isso também foi um pouco estranho, surpreendeu um bocadinho os deputados e os jornalistas que estavam na comissão. Portanto, há aqui coisas estranhas em todo este processo legislativo, parece-me. Eu queria só lembrar uma coisa engraçada que tem a ver com o anterior líder. Foi justamente a questão do referendo da eutanásia que levou a que o Conselho de Jurisdição Nacional levantasse um processo a Rui Rio, porque no Congresso do partido tinha sido aprovada uma No Congresso moção, anterior, sim, que propunha o referendo da eutanásia. Que ninguém deu por isso, que toda a gente aprovou sem perceber que tinha aprovado. como se aprovam todas as moções em Congresso, não é? Por larga maioria. Exato, e pronto, isso resultou num processo contra Rui Rio. São num processo insólito interno contra o então líder do partido. Mas, entretanto, já houve outro congresso e não houve nenhuma proposta de referendo, portanto, nem aí Luís Montenegro se poderia escudar com esse argumento. Portanto, não consegui. Era só um recordatório. descortinar. Helena, e tu como é que viste este? Eu não queria usar a palavra atrapalhadas, mas na verdade acaba por ser. Mas como é que viste este súbito protagonismo do PSD? Entretanto, já anunciou também que vai recorrer da decisão de Santos Silva de não aceitar a proposta de referendo. É um desespero para adiar o dossiê? Também achas que vão a reboque do Chega? O Luís Montenegro diz que, pelo contrário, é um conluio do PS com o Chega. Como é que tu vês isto? Parece-me duas coisas. Por um lado, parece-me que é uma surpreendente inaptidão do PST, por um lado,
porque parece-me que o Chega tem razão quando diz que na mesma sessão legislativa não se pode fazer duas votações de um referendo sobre a mesma matéria. Acontece esta situação diferente do habitual, que esta sessão legislativa começou em março. Nós estamos ainda na primeira sessão legislativa, porque, ao contrário das habituais, começam em setembro e acabam no verão, como houve eleições no calendário diferente. Esta é considerada, e para entendimento de todos os partidos presentes no Parlamento, porque no site do Parlamento é assim mesmo que ela está identificada, ainda decorre a primeira sessão, ou seja, em junho, quando se votou, o referendo por proposta do Chega era a primeira sessão legislativa e agora continua a ser, e portanto eu aí parece-me claro que Augusto Santos Silva fez bem em não admitir para votação esta proposta. E aí, essa parte eu não consigo compreender como é que ninguém dos juristas do grupo parlamentar do PSD tenha percebido isso. Essa parte acho inacreditável e realmente surpreendente. A parte de ir a reboque do Chega já me parece uma coisa diferente, porque o PSD tem um histórico e este líder, Montenegro, quando era líder parlamentar, também. Em 2014, quando foi discutida a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, era líder do grupo parlamentar Luís Montenegro. E perante a inevitabilidade de ser aprovado como foi uma parte da proposta da esquerda, que era ser aos casais, a um dos membros de um casal homossexual adotar a criança filha do outro, isso é possível, não foi aprovada, como noutros países, a possibilidade de um casal se candidatar à adoção de uma criança. Essa questão, quando o PSD percebeu que ia ser aprovada e depois foi vetada por Cavaco Silva e acabou por ser reconfirmada pela maioria de esquerda. Mas voltando ao PSD, o PSD, pela mão de Montenegro, apresentou uma proposta de referendo em 2014 para fazer duas perguntas às pessoas sobre concordavam com essas duas alterações na lei, a que veio a ser aprovada e a que não veio. E o TC chumbou imediatamente esse referendo, considerando que era, lá está, uma confusão, não se podia fazer um referendo com duas perguntas tão distintas, que não é assim que funciona, os referendos não servem para isso. Isto para dizer que, numa matéria semelhante, já houve o PSD, perante a inevitabilidade de uma coisa de ser aprovada, decide, como agora a gente tem discutido, tirar um trunfo, ou usar outra expressão qualquer, ou lembrar-se de propor apresentar uma proposta de referendo, como foi agora. Portanto, essa parte, creio que mesmo se não tivesse existido Chega, o PSD não me surpreende que o fizesse, porque já o fez no passado. Aliás, no passado, a Teresa Leal Coelho era vice-presidente da bancada do PSD e demitiu-se da bancada do PSD, da vice-presidência, porque ficou surpreendida com a história do referendo, que nunca tinha sido combinado e que ela não sabia, que discordava. E, aliás, houve muitas pessoas do PSD a votar a favor da lei. Portanto, agora, aparece a reboque do Chega, no sentido em que foi o Chega que, em público, veio dar uma lição de como é que devia ser interpretada a lei dos referendos. Pronto. Essa parte é surpreendente. E anda a reboque do Chega, não, eu diria sim, que o PSD anda a reboque do Chega, mas não nesta questão do referendo. É na questão da oposição, da forma como o PSD, as dificuldades que há pouco a Sofia falava de fazer a oposição. Porque o que parece que se está a assistir nos últimos tempos é o Chega a tentar fazer uma oposição mais mainstream. Ou seja, o PSD quer negociar com o PSD ir para o governo quando houver eleições legislativas. E aquela história que se falava, que o Rio falava de ajudar o PSD, o Chega a normalizar-se para poder vir a negociar com ele. Tornar-se mais moderado. Exatamente. Eu acho que estamos a assistir ao Chega, numa série de matérias, a vir muito mais rapidamente que o PSD a fazer a oposição a António Costa. E se virmos bem, as matérias que não são matérias de nicho. Radicais. Sim, ou radicais, consideradas radicais. Conjugado com isto, há outra dificuldade. António Costa conseguiu amarrar o PSD de Luís Montenegro, tal como tinha conseguido amarrar o de Rui Rio. Montenegro candidatou-se precisamente para fazer um corte com o tipo de liderança de Rio que achava que não era eficaz. E o que se está a verificar é que está a ter a mesma dificuldade, e digo isto com duas medidas importantes. Foi o acordo para o aeroporto, e mais importante do que isso, foi a revisão constitucional.
O Chega, quando apresenta a revisão constitucional, a mim parece-me que aí o PSD foi ingênuo em ir atrás da proposta de revisão constitucional. Devia ter ignorado, porque o PS apresentou propostas que só para entreter e abrir aqui uma discussão de revisão constitucional que não tem quase nenhum propósito a não ser manter o PSD amarrado. Parece-me que é o único politicamente que é o propósito maior do PS. Pronto, dito isto, acho que há esta dificuldade, mas é mais abrangente que esta situação desta semana. São José, ainda em matéria de eutanásia, nós já falámos várias vezes aqui sobre os próximos passos, até na semana passada, e quando a lei foi aprovada pela primeira vez, mas faço-te a pergunta de outra forma. Achas que a maioria, este período de maioria absoluta do PS, vai contribuir realmente para Portugal ter uma lei que regulamenta a morte medicamente assistida? Bom, eu vou Vai-se tentar fazer história? Eu vou tentar ser breve, mas deixa-me só, voltando ao que disseram antes, eu estou perplexa com a atitude do PSD, porque eu não percebo. Eu fiz parlamento 10 anos, assisti a grandes golpes de teatro, inclusive a forma como o engenheiro Guterres e o professor Marcelo Rebelo de Sousa combinaram o referendo ao aborto, que só foi anunciado depois da lei aprovada. Eu não percebo o propósito de Luís Montenegro ao fazer isto. Se é só para ser giro e para aparecer nas notícias, parece muito parco, muito pouco, e muito parvo no sentido de pouco, no verdadeiro sentido do que é uma pessoa parva, de pouquinho, estar a enrolar em procedimentos parlamentares, constitucionais e jurídicos a aprovação de uma lei que está há uma data de anos para ser aprovada, que já foi chumbada 2 vezes, uma por veto constitucional do Tribunal Constitucional, outra por veto político do Presidente da República, também constitucional. Não percebo o propósito e não percebo como é que Luís Montenegro quer chegar a primeiro-ministro. Porque eu até agora, ele está lá uma data de meses, ainda não vi um verdadeiro projeto para o país, uma verdadeira apresentação de uma reforma, de propostas setoriais para setores, sobre a água, sobre o clima, sobre o que quer que seja. Pronto. Passando isto, eu penso que com uma maioria absoluta no Parlamento, de 120 deputados, quando já vamos no 3º processo legislativo, depois de ter havido, como disse, um veto do Tribunal Constitucional, depois de ter havido um veto político do Presidente da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa pediu apenas uma clarificação de conceitos, a partir do momento em que o PS, e foi ao público, a mim, que Eurico Brilhante Dias deu uma entrevista logo no início de sua liderança parlamentar, de uma conversa em que fiz notícia, em que ele, respeitando o papel institucional do Presidente, declarou que o PS ia avaliar e iria tentar satisfazer as preocupações do Presidente. Quando andamos desde março quase a discutir outra vez esta história toda, eu acho que é claríssimo para mim que o PS tem toda a legitimidade, tendo uma maioria absoluta. Nem precisa que outros partidos o acompanhem. De se por acaso a lei for vetada, ou pelo Tribunal Constitucional, aí não pode fazer nada, a lei morre. Mas se for vetada politicamente pelo Presidente da República, eu penso que o PS tem toda a legitimidade para confirmar a lei, voltar a aprová-la tal qual como está, e o Presidente é obrigado a promulgá-la, porque isto está previsto na Constituição. E já aconteceu. José Sócrates, no Estatuto Jurídico, já nem sei como é que se chama, dos Açores,
Estatuto Sim, é isso. Político dos Açores fez isso, com Cavaco, não é? Sendo Estatuto que neste político ou administrativo, acho que é administrativo, assim. pois. Sendo que neste caso nem sequer há um confronto como houve naquela altura. O PS está a ir atrás das preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Tem negociado no Parlamento. Até aceitou, para não criar uma peripécia de dar espaço ao André Ventura para fazer um número de circo, adiar da semana passada para esta. E agora é que Luís Montenegro se lembra que era um referendo? Então o que é que Isso ele para está mim a fazer? também é a parte mais estranha, de facto. Desculpa, o que é que ele está a fazer à frente do partido desde março? Desde março não, desde que o governo tomou posse em março. Já não falo desde antes. Mas o governo, este tema voltou ao Parlamento depois do governo tomar posse. Ele andou ali a negociar, tudo bem. A semana passada até votou a favor do adiamento. Para quê? Para agora vir Sim, com mais uma casca de banana? É é o mais que a uma Sofia casca de diz. banana. A Sofia explicou que, enfim, queriam ter acesso ao texto final, mas de facto o texto final O texto existe final foi também apresentado a antes semana passada. de terça para quarta-feira da semana Da semana passada. passada. Sim, podia A ter sido sério, nesse eu dia. acho que isto é É uma casca de uma banana. má forma de fazer oposição. Um partido que quer ser governo não é assim que se afirma. Porque senão, quando estiver no governo, está a dizer: olhem, meus caros amigos da oposição, arranjem-me lá as trapalhices todas que o regimento, a lei e a Constituição permitem no Parlamento para me lixarem a vida. Pronto. E acho que, sobretudo, em vésperas de Natal, quando estamos numa crise inflacionária, quando a Covid ameaça e as gripes todas cá por aí, temos problemas reais na sociedade portuguesa, estarmos a discutir procedimentos regimentais e parlamentares que ninguém percebe. Até eu que fiz 10 anos de parlamento, às tantas já fico baralhada. Ainda ontem tive que telefonar à Sofia e estar a falar com ela quase meia hora ao telefone, porque até eu já estava a achar que não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Epá, ó meus amigos, tenham dó, tenham dó. O doutor Luís Montenegro, que aproveita as férias de Natal e a consoada para pôr as ideias no lugar. Porque isto assim não vai lá, isto assim não vai lá. E o PSD, desculpa, o PSD é preciso para a democracia portuguesa. O protagonismo da oposição não pode ser do Dr. André Ventura, por muito que o Dr. Augusto Santos Silva gostasse. Muito bem, vamos avançar, que já levamos 20 minutos de conversa sobre a eutanásia e finalmente o assunto Desculpa, parece mas que é que está a eu quando chegar me ao fim. entusiasmo, quando me irrito, vai. O segundo tema que eu queria trazer aqui à discussão é a Operação Tempestade Perfeita. Para quem não sabe, é a operação policial que pretende investigar e apurar a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e branqueamento de capitais no âmbito da derrapagem orçamental nas obras de adaptação do Hospital Militar de Belém, que foi transformado em centro Covid durante a pandemia. Houve 5 detidos, entre eles um alto funcionário já reformado do Ministério da Defesa e outros quadros do Ministério. Helena, tenho uma pergunta para ti. Como é que fica o ministro João Cravinho depois de um caso destes, sendo que ele acabou por dar cobertura ao principal detido quando o nomeou para a Empordef? Sai beliscado ou não? Sim, a mim parece-me que sai beliscado. Eu não sei, não acho que seja a razão para o ministro se demitir agora, como se fala, não é isso. Mas acho que do ponto de vista político há uma leitura a fazer. E deixa-me só, porque na altura, essa nomeação, eu gostava de voltar ao momento dessa nomeação, porque passou muito despercebida, porque na altura ele não era muito conhecido, este dirigente do Ministério da Defesa. Porque o que é que acontece? Estamos a falar de Alberto Coelho, para não haver Sim, dúvidas. sim. Diretor-geral dos Recursos e Equipamentos de Defesa, uma coisa assim, que antes era a Direção-Geral de Pessoal.
Acontece que esteve envolvido, como tu falaste, numa derrapagem de obras do E Hospital Militar atenção, contra a desculpem Covid. lá, ex-dirigente do CDS. E ex-dirigente CDS, exatamente. E isto nasce de elementos que, na altura, o secretário de Estado da Defesa, que era Jorge Seguro Sanches, envia até para o Tribunal de Contas, julgo que foi assim primeiro, até foi o Governo, a alertar o Tribunal de Contas, e depois o Tribunal de Contas fez uma auditoria detalhada a este caso. E chega à conclusão de que houve derrapagem, que houve autorização de despesa feita, assinada por este alto dirigente que não tinha atribuições ou delegação de competências para tal, e agora, e na altura, a Secretaria de Estado dá conta desta situação ilegal, no momento, e o que é que acontece depois disso? Depois disso, o ministro nomeia para uma Pordef, que é uma indústria de defesa que tem um estatuto parecido com o Instituto Público, ou seja, promove-o. Isto não é só dizer que não quis que ele continuasse a direção-geral. Ele promove, ele foi ganhar mais, sei lá, 3 vezes ou 4 do que o ordenado de funcionário público, que era o que ele tinha. Ele vai para um Instituto Público, portanto, depois disto tudo, João Cravinho não só desautoriza o seu secretário de Estado com esta nomeação, como promoveu a pessoa. E na altura, é bom dizer isto, ficar claro, porque na altura isso passou muito despercebido. E por acaso até tenho curiosidade de se o secretário de Estado da altura quisesse falar sobre isto, até gostava de saber porque, o que é que ele pensava desta situação toda. E é na sequência disto que, entretanto, entra em campo a Polícia Judiciária, depois o Ministério Público, e realmente se apura que esta pessoa está envolvida numa rede maior de tráfico de influências, de desvio de dinheiros, de subornos até. Ainda por cima não é a primeira vez que o nome desta pessoa aparece envolvida nestas suspeitas, porque quando foi no governo do PSD-CDS, já na altura houve notícias de que ele teria sido pressionado para atribuir uma obra a Motengil, e depois, entretanto, o caso foi arquivado, mas o nome dele chegou a ser noticiado também. Portanto, o que eu gostava de dizer é, acho muito mal a atitude toda do ministro João Cravinho, e também gostava de ouvir ele explicar por que razão. Ele fez um grande elogio a este dirigente quando foi ouvido na Assembleia da República há uns tempos, mas lá está, eu gostava só de sublinhar que isto foi uma promoção de uma pessoa envolvida numa situação menos clara, e é isso que eu não percebo, qual a necessidade de promover uma pessoa nesta situação. Quando já havia dúvidas sobre, Exato. sim, sobre ela. Ó, Sofia, voltando Desculpa, a meter aqui o PSD. desculpa, não havia só dúvidas, havia investigação. Pronto. Sofia, voltando a trazer aqui o PSD, porque na anterior legislatura este também foi um tema em que eles investiram bastante, queriam ler a auditoria que o ministro classificou, criticaram o governo. Como é que achas que vai ser agora? Há alguma indicação de que pode haver movimentações nesta matéria? Sim, é verdade que na legislatura passada o PSD insistiu nisto, na revelação da auditoria. Agora, tanto quanto percebi, o PSD vai deixar, como isto está no foro judicial, vai deixar que a questão acalme um pouco, até poder intervir para não atuar em cima de um caso que está nas mãos da Justiça. E por isso, também com estes temas na agenda, não me parece que o PSD para já vá ter alguma iniciativa ou alguma intervenção. São José, embora o Alberto Coelho seja do CDS, como tu também já referiste, o caso, na verdade, está a servir para atacar o governo de António Costa, não é? Estes casos e casinhos sucessivos de que já temos falado também aqui, vão ser todos cobrados a António Costa, ou seja, o desgaste do governo com tudo isto já está em curso? Vão-se somando? Bom, eu não sei se é o desgaste final do governo. Eu não vejo uma queda iminente do governo por causa disto. Agora, percebo
a estratégia da oposição é cavalgar, surfar em cima da espuma dos dias, da espuma das notícias, e esta não é uma notícia menor. Vamos lá por partes. Cravinho foi um belíssimo ministro da Defesa, fez a chamada lobofa, foi uma mudança, uma reforma estrutural nas Forças Armadas em Portugal. Ele teve coragem de a fazer, de afrontar os interesses dos militares, pronto, não é? Afrontou a tropa, mas vamos por partes. Quando este senhor, como é que ele se chama? Alberto Coelho, foi nomeado para esta empresa do Estado, é Instituto Público, mas isto é da esfera do Estado, por isso é que o Estado nomeia, ele já estava debaixo de uma investigação. E, portanto, mandava ao bom senso que o ministro tivesse sido menos afoito nesta nomeação. O ministro pode até nem saber o que é que o outro senhor fez ou não fez. A investigação irá ditar. O senhor Alberto Coelho até pode não ter cometido crime nenhum. Tudo isto pode vir a dar em nada. Mas nós já vimos um ministro da Defesa a ter que se demitir para depois ser ilibado num julgamento por questões também complexas. Epá, E aqui portanto, refere-se a Azeredo Lopes, não é? sim, e portanto, eu acho que não foi ajuizado da parte de João Gomes Cravinho, que eu tenho como homem sensato e de grande competência, muito bem preparado, não foi sensato este entusiasmo com esta nomeação, quando já havia uma investigação. É evidente que isto tudo cai em cima do governo, é evidente que ele hoje é Ministro dos Negócios Estrangeiros, e é evidente que temos mais aqui uns casos e casinhos, que neste caso não é um casinho, é um caso grave, porque trata-se de corrupção pura e dura e séria. No aparelho de Estado, no aparelho do governo, no aparelho das Forças Armadas. E num um momento caso de muito fragilidade do país, não é? Basicamente foi De fragilidade aproveitar. do país, em que as Forças Armadas têm que ser o último reduto de segurança, da segurança e da soberania nacional. As Forças Armadas não podem ser beliscadas desta forma. Quando há um mau elemento, não pode ser promovido em vez de ser erradicado. E eu lembro que por muito próximo caiu, até por um caso um bocadinho bastante mais básico, caiu Azeredo Lopes, e penso que neste momento isto vai tudo cair em cima do governo sempre e de António Costa. Mas eu repito o que já disse. Ou António Costa dá corda aos sapatos, recarrega as pilhas. Olha, o outro que também precisa de aproveitar a consoada, não é? E começa a ter liderança neste governo, ou nós vamos andar 4 anos a ser triturados e chateados e massacrados por trapalhadas e casos e casinhos, e não se vê governar, porque eu não vejo o que é que eles andam a fazer. Eu não vejo o governo aparecer. Tu, aliás, já escreveste sobre isso, não é? Já escreveste um comentário sobre isso. E eu escrevi sobre isso. E acho mesmo, que é uma estupidez andarem a criticar Contra a atonia de António Costa. Escreveste um artigo sobre isso, contra a atonia de António Costa. Contra a atonia de António Costa. Porque eu acho que é um disparate andarmos todos a discutir no país se os Mendonça Mendes são irmãos. E daí? Eu também tenho irmãos. Os meus irmãos, se eu entrar num partido político, os meus irmãos não podem entrar. Não podem fazer carreira Aí política. eu discordo. Aí o problema... Helena, desculpa, Helena.
o António Mendonça Mendes e a Ana Catarina Mendonça Mendes, durante todo o período do José Sócrates, tiveram dos dois lados de barricada dentro do PS. A Ana Catarina era do Manel Alegre, o António Costa era do Costa, o António Mendonça Mendes era do Costa, logo era do Sócrates. Sim. Portanto, eles têm percursos distintos, têm 30 anos de carreira política cada um, e são muito novos, eles começaram muito miúdos. Epá, olha, já estou como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República. O Ricardo Baião Horta e o Basílio Horta eram irmãos. Ambos foram ministros da AD. Alguém questiona o mérito de Basílio Horta como ministro e de Ricardo Baião Horta como ministro no governo da AD? Eu não questiono, e olha que... E eu já era adulta. Posso falar agora? Vá, podes. Não haveria problema nenhum se António Costa não tivesse imposto uma regra que foi excluir a Ana Paula Vitorino do Conselho de Ministros porque já Sim. estava lá o marido dela. E Sim, a partir do sim. momento em que há uma Aliás, regra... estavam os dois. Estavam os dois, exatamente. Mas depois ele Estavam os muda de ideias. E depois dá como justificação para afastar a Ana Paula Vitorino porque não queria marido e mulher na mesa do Conselho de Ministros. E agora tem dois irmãos. É só isso que eu não percebo. Oh, Helena, até podes dizer que José António Vieira da Silva saiu de ministro porque tinha lá a filha, o que não é verdade. Ele saiu de ministro porque quis sair de ministro. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? É uma questão de coerência. Aqui temos Mas a Helena não falou do Vieira da Não, Silva. mas estou eu a falar. Pronto. Agora, uma coisa é marido e mulher, uma coisa é pai e filho, outra coisa são irmãos. São José, não é isso que está em causa. É a declaração do Primeiro-Ministro quando disse que a família não queria familiares sentados à mesa do A questão era Conselho de também a Ministros. repetição de casos, não só no Conselho de Ministros, que havia alguns casos e com os quais ele quis de alguma forma acabar, mas também nos gabinetes, quadros de confiança. Era isso também que estava em causa, era uma sucessão de casos, de relações familiares, de temas familiares. Claro. É isso também que está em causa. Não é apenas à mesa do Conselho de Ministros. Mas não é? essas nomeações cruzadas mantiveram-se. Sim, mantiveram-se, mas E ele- desculpem, o António Mendonça Mendes já ia à mesa do Conselho de Ministros quando era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Não, muitas vezes. esporadicamente. Sim, É diferente. está bem, e depois? Então vai-se impedir. O que é que vocês querem que aconteça? O que é que o país quer que aconteça? Não, eu não estou. Oh, São José, Demite-se a Ana Catarina, demite-se o António Mendonça Mendes. espera aí, não ponhas palavras na boca de quem não as disse. Eu seguramente não as disse e a Helena também não as disse. Não está em É só causa uma ser questão contra ou a de favor. coerência, exatamente. É só ter memória, lembrar o É que é que ter António Costa disse no memória. passado. Exatamente. É só isso. Então, olha, sabes o que é que eu acho? Se calhar isso foi uma das muitas declarações infelizes, Populistas, se calhar, exatamente. infelizes e populistas, levado Talvez pelo agora se tenha arrependido, então. pelo seu entusiasmo e pela sua autoconfiança do Dr. António Costa, primeiro-ministro. Exatamente. Mais Provavelmente. valia às vezes, concordamos, pronto. mais valia às vezes estar calado. É isso, pronto. Tem dito. E vamos avançar para o momento que tanto esperamos, pelo menos algumas de nós. 3, 2, 1, vem aí o público e notório. Helena, qual é o teu? Olha, o meu público notório tem mais piada se isto tivesse vídeo. Mas eu vou Pois. descrever e depois as pessoas vão ver, que é um vídeo de Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, esse a é o fazer a meu. contagem decrescente para ligar as luzes. Espera aí, é que tenho problemas. Era o da Sofia. É. É giro, tinham as duas o mesmo? Expliquem lá. É a contagem decrescente para ligar as luzes de Natal. Só Está que, toda a gente ali na fotografia, não é só para a fotografia, para o vídeo mesmo. só que as luzes Só que depois não acontece nada. não acontece nada, fica tudo às escuras. Ou seja, é um ato falhado que ainda por cima, quer dizer, que é feito para o vídeo mesmo e depois, pronto, Nada as coisas não acontece. correm bem. Aquilo só viste. É. Mas há uma segunda parte da história. É porque o Carlos Moedas fez um vídeo com um toque de humor
em que se ri de si próprio e se ri dessa situação, em que imagina, em que filma como se fosse uma pessoa a desligar da ficha e, portanto, terá desligado a iluminação de Lisboa, não é? A iluminação para ligar, pôr a carregar um telemóvel. E põe esse vídeo no Facebook, nas redes sociais, e diz, resolvido, o Pai Natal vai dar um powerbank ao rapaz. Olha, manda-nos esse vídeo que nós não conhecemos. Opa, é preciso mais humor na política. É Ele muito disse bom. dele próprio, e eu acho que isso não é muito comum nos políticos, mas acho que é muito saudável, embora ele esteja a ser insultado nas redes sociais por causa disso. E as pessoas não estão habituadas a que os políticos se riam de si próprias, e Carlos Moedas teve a capacidade de rir de si próprio. Não é de uma situação que é uma gafe, não por culpa dele, mas por culpa alheia. E ele fez esse vídeo e publicou nas redes sociais. E eu achei graça por isso. Partilha connosco. São José, agora és tu, é o último. Olha, eu tenho uma coisa bastante mais séria, que não é para rir, mas é uma boa notícia. Eu normalmente falo de más notícias, desta vez falo de uma boa notícia. A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, transferiu finalmente 104 milhões de euros do Fundo Social Municipal, que é uma verba para os municípios, que está consagrada na Lei das Finanças Locais, e finalmente foram transferidos estes 104 milhões de euros respeitantes aos anos de 2019, 2020 e 2021. Olha, tardou, mas veio. E acho que os municípios receberam uma boa prenda de Natal e que, olha, a Ministra Ana Abrunhosa portou-se bem. Hoje cedemos um bocadinho no tempo que costumamos ocupar com o podcast. Acontece a todos, Mas está feito. Voltamos para a semana. Até lá. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.